vamos mais uma vez ficar de pé e ler um texto e estaremos orando ao Senhor, apresentando aqui a ação de graças, os pedidos de orações. Segunda carta de Paulo, aliás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos dar continuidade, né, ao que estamos falando a respeito dos dons espirituais. A partir do versículo 4 até o 11, que diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como Ele quer. Amém? Quem deseja oração? Amantíssimo, soberano e eterno Deus, queremos te louvar e te agradecer por essa grande e rica oportunidade, Senhor, que nos dás de estarmos na tua casa. E também aqueles que estão online, todos nós temos uma finalidade, que é estarmos diante de ti, apresentando o nosso louvor, a nossa oração, mas também o nosso desejo é receber tudo aquilo que já tens preparado para as nossas vidas, para que continuemos a crescer, a produzir frutos, e que esses frutos permaneçam e que, Senhor, sejam dignos de arrependimento. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue a capacitar, a trabalhar em nossos corações de tal forma que possamos realmente, ó Deus, possamos realmente receber a palavra em nós enxertada e que ela venha germinar e produzir frutos. Agora, Senhor, sem Teu Espírito isso é impossível. Portanto, querido Espírito, venha realizar esses milagres. Apresentamos também as necessidades dos Teus filhos. Realize o milagre que cada um deseja e necessita, já que todos nós dependemos de Ti. E que a Tua atuação poderosa, os Teus milagres, as Tuas provisões, seja unicamente para louvor e honra do Teu santo, bendito e eterno nome. Nós abençoamos a todos, Senhor, que não só os que aqui se encontram presencialmente, mas todos que estão online também contigo. Contigo está todo o poder, toda a força, e todos nós, mais uma vez, Senhor, falamos, dependemos unicamente de Ti. Que o Senhor nos capacite a semearmos essa poderosa semente que é a Tua palavra, e que a honra, a glória e o louvor seja para Ti, e nesses termos oramos, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Louvado seja Deus. Nós encerramos terça-feira passada, falando a respeito dos propósitos dos dons espirituais, ou seja, há um propósito. Os dons são doados pelo Espírito Santo, mas tem um propósito. E nós falamos que o primeiro propósito seria exatamente para revelar ao mundo que a igreja é um corpo, e este é o corpo de Cristo aqui na terra. O mundo precisa entender isso. E muitas vezes nós achamos que podemos ter uma individualidade, e a individualidade não representa corpo. Corpo é unidade. E Jesus, na oração que Ele fez, Ele orou para que ocorresse essa unidade e através dessa unidade fosse revelado a pessoa dele aqui na terra.
muitos querem fazer individualmente, mas não é esse o desejo do dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a unidade, e nós paramos na unidade. Inclusive eu citei o exemplo do nosso corpo, né? Já que o corpo de Cristo é uma metáfora ao nosso corpo, né? Em que nós temos um comando, a cabeça, e na igreja, a igreja é o corpo e a cabeça da igreja é Cristo Jesus. Eu até citei que no nosso corpo físico, né? Nós temos uma unidade aqui que sustenta todo o nosso corpo, e a unidade é primeiro o sangue, ou seja, o mesmo sangue que vai irrigando meu cérebro, está aqui no meu dedinho mindinho, tá, né? Então está circulando o mesmo sangue, não mudou. E algo que nós temos a mais, que é o nosso espírito de vida, que dá a sustentação. Amém? Glória a Deus. Agora, já falamos isso, eu falei terça-feira, que é a unidade, né? E são os dons que realmente são o fator principal para manter essa unidade. Bom, também o objetivo os propósitos do Espírito Santo, dos dons espirituais, há outro propósito, que é a diversidade dos dons. Nós lemos no versículo 14 da carta aos Coríntios, do capítulo 12, o versículo 14, que diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Amém? Então, nós somos do corpo de Cristo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, a diversidade dos dons é exatamente para que o corpo aqui na terra de Cristo, ela possa se desenvolver. Queridos, há uma importância muito grande que até muitos não têm valorizado, e essa é a questão que nós estamos falando. Falamos inicialmente a presença do Espírito Santo é fundamental, o revestimento de poder, o dom do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo, e tudo isso é nos dado para que possamos fazer a obra do Senhor. E foi isso que Jesus fez. Quer dizer, ele alimentou pessoas, fez milagre, multiplicação de pão, ou seja, ele fez, não que todos foram salvos, mas alguns foram salvos. E a operação de milagre, os dons são dados exatamente para que nós possamos fazer com que as pessoas parem. Eu falei há algum tempo atrás, acho que em novembro, quando eu voltei da Europa, que nós tivemos uma nova visão com o evangelismo da Europa, né? Que eu, pela primeira vez, eu não andei muito de avião, o avião só foi para chegar em Lisboa, mas aí eu peguei terrestre, eu andei o tempo todo de carro, visitando casas, fazendo visitas, etc. Deus permitiu isso aí, e eu comecei a enxergar a dificuldade dos europeus de realmente, né, que eles na verdade têm uma aversão a pastor, principalmente de brasileiro, uma aversão terrível, viu? Eles têm uma aversão mesmo, porque na cabeça deles é o seguinte: o pessoal sai daqui e dorme até 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e quer que as pessoas vão para o culto à noite, e eles acordam às 5 da manhã, trabalham o dia todo, entendeu? E aí nós vimos que o seguinte: o pastor tem que ser o exemplo, ele não pode ficar dormindo, ele tem que fazer alguma coisa, você está entendendo? Mas tem um detalhe que eu fui nas casas, que fazem com que também eles parem e escutem. Se você for na rua abordar um europeu, ele não vai te parar, ele não vai querer conversar com você. Primeiro porque ele não tem necessidade, ele tem os trabalhos dele, tem o carro dele, tem tudo. Você vai oferecer o que para ele? Mas tem algumas coisas que eles param, que é quando alguém chega a ele, isso pode ser no metrô ou alguma coisa, e diz: ó, Deus me mostra, você tem um problema no seu estômago. Ele vai olhar assim: como é que você sabe? Não me conhece? Operação dos dons.
A operação dos dons não é para mim, é para o serviço do Senhor. Vocês estão vendo? Aí a pessoa, isso ocorreu, entendeu? Foi num posto de gasolina, né? Na conveniência, e aí você faz essa abordagem, aí a pessoa te escuta. E tem mais, além de escutar, quando você oferece orar por eles, eles aceitam a oração. Então, a manifestação dos dons é essencial, mesmo porque Jesus foi quem falou isso. Jesus foi quem estabeleceu, não foi isso? Disse: vocês vão ficar em Jerusalém, não é hora de ir, porque vocês vão ser revestidos de poder, e após serem revestidos, aí vocês vão estar evangelizando Jerusalém, tanto Jerusalém como Judeia, Samaria e os confins da terra, debaixo do poder de Deus. E vocês viram o que aconteceu, por exemplo, quando Pedro ele vai entrando no templo, na porta chamada Formosa, e de repente está um aleijado, e ele, através do poder de Deus, a cura daquele aleijado. E aí milhares de pessoas aceitam Jesus, porque ele teve a oportunidade. Todos ouviram a pregação de Pedro. Todos que estavam lá queriam ouvir, porque houve um sobrenatural. Então, queridos, os dons, eles vêm exatamente fazer com que haja esse trabalho, a nos auxiliar. Por isso que nós temos que buscar os dons. E nós temos falado, e o assunto vem há meses, eu acho, né? Que estamos falando, que é exatamente a dependência do Espírito Santo. Existem técnicas, tudo bem, elas são bem-vindas, mas o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus é sobrenatural. E é por isso que nós precisamos buscá-lo. Irmã Maria Bueno, tem que buscar. E tem muita gente que nem quer, nem deseja ser batizado no Espírito Santo, quanto mais pedir os dons. É momento da igreja despertar, porque vivemos momentos extremamente difíceis e precisamos da colaboração do Espírito Santo para que nós possamos realizar o serviço para o qual nós fomos comissionados. Precisamos. Então, veja bem, como nós vimos aqui, o corpo possui muitos membros e todos são indispensáveis para o perfeito funcionamento do corpo. Uma coisa que eu aprendi, sabe, eu estava com um problema na unha. Eu sempre falo da unha porque eu não tinha pensado nisso ainda. Entendeu? Aí eu fui tentar cortar, agora com a barriguinha que eu tenho, eu fui cortar a unhinha, e eu não tinha ido no podólogo, entendeu? Então aí viu meu amigo Barrichello, né? Nós gostamos do podólogo, né, Barrichello? Então, e aí eu fui cortar a unhinha lá do dedinho mindinho, que começou no sapato, entendeu? Começou olha, todo o corpo, meu corpo trabalhou. Não teve nada no meu corpo que não trabalhou para alcançar aquela unha. Como eu não mandei alguém fazer, porque é bom, você bota o pezinho lá, o podólogo faz. Aí quando você mesmo vai fazer, o corpo inteiro trabalhou para tirar uma unhazinha de nada. E ali foi uma lição. Deus permitiu isso, sabe por quê? Porque eu visualizei isso. Para cuidar de uma unha, o corpo inteiro, o meu corpo inteiro, foi cabeça, foi tudo, foi lá para baixar, e o negócio doía a barriga, fazia aquele negócio, a perna doía, entendeu? Todo mundo trabalhou, o músculo, tudo trabalhou, para alcançar a unha. Então, queridos, esse é o corpo, todos são úteis, e o corpo inteiro trabalha em função dos membros. Amém? Então, o perfeito funcionamento do corpo, há necessidade da atuação poderosa. Cada cristão, ele é parte integrante da igreja de Cristo, e todos nós temos uma função a realizar. É tanto que eu fiz o maior esforço para tirar a unha lá. Você entendeu, né? A unha lá, tive que atender a unha lá, que a bendita estava doendo lá quando botava o sapato, aí estava... Assim como nós constituímos diferentes membros interligados, o Espírito Santo concede, Marcos Gomes, seus dons para que haja uma função, mas ele dá para quem ele quer.
e também como Ele deseja. Foi o que lemos aí no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Isso aí já foi o 5, mas fica só no 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E ele é dado para o que é útil. Tem uma utilidade. A diversidade dos dons, ela está dentro da unidade do corpo, que é a igreja. E veja bem, queridos, essa diversidade dos dons, ele também tem algo que chama-se funcionalidade. Existe uma função. Não é aleatório, não é para que, com um botãozinho que alguém quer se exibir, botar, né, como você tem um som alto, aí vou mostrar minha qualidade de som. Não. Existe uma funcionalidade dentro do corpo de Cristo a respeito dos dons. Os membros estão no corpo para funcionarem em harmonia com a cabeça. E eu falei algumas vezes, já falei várias vezes aqui, que quando isso não ocorre, quando uma célula no corpo não obedece à cabeça, sabe o que acontece? Isso se torna maligno. O câncer nada mais é do que a desobediência ao comando da cabeça, não obedece mais. Que é uma vida independente dentro do corpo. Vida independente do corpo leva à morte. Qualquer célula que se torna independente, se não for estripada, vai levar à morte. É isso aí. E o corpo de Cristo, claro que não vai matar o corpo de Cristo, porque nós temos uma cabeça, mas quem vai morrer é a pessoa. Muitos estão mortos espiritualmente. O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala isso na ceia, que por não discernir, o discernimento está exatamente que estamos em desobediência, em desacordo com a unidade, com a comunhão no corpo de Cristo, isso leva à morte. Por isso que nós temos que fazer uma introspecção para verdadeiramente entendermos o que está ocorrendo conosco. E o Espírito Santo, dentro desses dons, dá também discernimento para nós discernirmos, não só os Espíritos, mas o que está em nós mesmos, a nossa prática. Porque o Espírito Santo é dado também para nos convencer, nos mostrar, nos alertar dos nossos erros, do nosso pecado e nos levar ao arrependimento. Porque o arrependimento é que vem com a graça para que nós passemos a ter vida, sejamos curados. Da mesma forma que a cabeça, ela comanda o nosso organismo, comanda mesmo. Quer dizer, eu respiro, é normal, Geraldo, entendeu? Eu não digo assim, pulmão respira. Não, já tem um comando. Eu não digo pro meu coração bate aí, bate. Não. Já existe um comando. Tudo está comandado aqui, ó. É tanto que quando a morte cerebral, o que acontece? Acabou a vida. Não tem mais comando. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante nós entendermos esse princípio. E da mesma forma que o organismo funciona, os dons são concedidos à igreja para funcionarem de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, ele recomenda, ele fala que nós necessitamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Só que esses sentimentos só é possível tê-los se tivermos a mente de Cristo, Íris. Se for a nossa mente, nós não queremos as coisas de Deus.
Por que não queremos as coisas de Deus, mesmo achando que são as melhores? Todo mundo sabe que o melhor para nós não é o que vem de Deus, ou não? Deus faz alguma coisa ruim para nós? Não. E por que nós teimamos em não aceitá-las? Sabe por quê? Porque nós queremos servir a nós mesmos. E o Espírito de Cristo, ele foi dado para servir aos outros. Nós somos extremamente egoístas. Jesus, ele declarou isso. Eu não vim para ser servido. Isso é muito forte. Viu, isso? Muito forte, porque todos nós, hoje, queremos ser servidos. E quando não o somos, nos revoltamos. Quando não somos servidos de acordo, nós não vem mais aqui, não falo mais com fulano, não entro mais nessa loja, não entro mais aqui. E às vezes, Deus está exatamente nos ensinando a nós, aquele que não nos serve bem, a gente amar, perdoar. É o exercício. É o exercício, Deus permite. Exercitarmos aquilo que Ele manda fazer. Ele quer que nós sirvamos. E às vezes, como somos egoístas, nascemos egoístas, nós queremos servir, até procuramos servir, mas aqueles que nos servem. Aquele que nos serve. Se a pessoa é boa para mim, eu vou ser bom para ele, mas não é bom, não, eu quero que ele exploda. E não é isso que o pensamento de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que sabe quando Ele deu isso? Quando Ele deu o seu Filho? Quando todos estavam perdidos. Não tinha condição para a humanidade. A Ele serve o mundo com a vida do seu Filho. Ou seja, Jesus foi o servidor, mas o primeiro a servir foi o Pai. Porque ele inclusive fala isso. Eu vim para cumprir a ordem de meu Pai. Eu estou servindo a vocês, estou parafraseando. Jesus, eu estou servindo a vocês porque meu Pai mandou que eu fizesse isso. Eu estou dando a minha vida porque meu Pai mandou. Queridos, nós precisamos aprender muito ainda para fazermos a obra de Deus, e às vezes nós achamos que estamos prontos, mas não estamos, porque precisamos ter esse sentimento que nós não temos, precisamos exercitar esse sentimento, e só é possível tê-los, vou repetir, se tivermos o Espírito Santo sob o comando das nossas vidas. Sem o Espírito Santo, no entanto, faça isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Obrigado, Moabes. Então, queridos, é o exercício que nós estamos. Às vezes nós queremos ir para a igreja para, até muitas vezes, vou falar uma coisa aqui, eu tenho que falar, né? Tem pessoas que gostam de dançar. E eu não acho, né? Tem pessoas que tem esse negócio de dançar, né? Eu tenho um filho, meu filho, o Vinícius, ele tinha uns 4, 5 anos, 4 anos, 5 anos, e aí a gente estava na praia e foi numa época de carnaval, entendeu? Carnaval, porque o carnaval no Nordeste é diferente daqui. Quem já esteve no Nordeste no carnaval aqui? O negócio bom, vocês são nordestinos, já os nordestinos sabem disso. O negócio, aqui é uma tranquilidade. Você pode sair na rua tranquilo no carnaval. Lá no Nordeste não dá para sair na rua. Não dá para sair na rua, simplesmente não dá. Você tem que ficar trancado em casa. Porque se você sair, o pessoal vai te sujar, jogar lama. Você tem que, entendeu? Ele não respeita, é um desrespeito, enfim. Aí, Eliane foi procurar o Vinícius, ele estava onde? Com 4 anos. Dançando. Aí
Mas com 4 anos, quem que foi que ensinou ele a dar aquele espaço, aquele negócio, mas um negócio próprio, entendeu? Dançando de fato e não deixava a desejar o pessoal lá. Aí a Eliane diz assim, né? Porque morando aqui em Cuiabá, veja bem, deixa eu explicar para você entender. Nós estamos em Cuiabá, Cuiabá não tem isso. O Vinícius com 4 anos, coincidiu que nós estávamos no Nordeste no Carnaval. E ele estava sambando, fazendo aquele negócio todo e tal. Aí a Eliane disse, mas meu filho disse, mãe, é meu corpo que faz isso. Eu já ele dizia, não, é assim mesmo, é meu corpo que faz. Eu vou dizer para vocês, alguém não sabe, mas Vinícius já saiu do Brasil para dançar. Vocês sabiam disso? Talvez o pessoal não saiba. Ele foi convidado para sair do Brasil para uma turnê para dançar. Porque é normal. Ele recebeu aqui premiação por dançar com o Michael Jackson aqui, né? Ele apresentou no céu, na universidade, não sei o quê, aquele negócio que ele fazia para trás e tal. Ele faz tudo aí, normal. Não faz esforço. Então tem pessoas, eu estou citando isso, porque tem pessoas que têm esse jeito no corpo, que gostam. Aí, meu irmão, tem aqueles inanimados, ele está na igreja porque ele diz, não, esse hino tem um negócio. Aí ele se mexe mesmo, né? Você já viu os passistas, no Rio de Janeiro tem muito disso, aqueles aviãozinhos, aquele negócio todo ali, aquilo ali o pessoal faz são os passos do carnaval. Vou ser sincero, aqueles aviãozinhos, aquele negócio todo, aqueles trajetos todo, aí o cara aproveita que o negócio está animado e ele faz também. Você está entendendo? Já viu que ele bota a mão de lado, bom, não sei o que, coisa e tal, e anima até a plateia, né, com aquela coisa toda. Mas isso é a ocasião de que você tem uma aptidão da carne. Você está me entendendo? Agora, os dons são manifestos, não para você trazer prazer para a carne, porque na verdade você está no louvor, naquela manifestação, e você está dando ocasião à carne, dando evasão àquilo que você gosta, você quer. Mas os dons não é para dar evasão à carne, é para o serviço do reino, é totalmente diferente. Por quê? Porque tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Cristo. Versículo 11 do texto que lemos aqui. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas. Os dons, queridos, os dons não são independentes. Lembre-se disso. Os dons não são independentes. Nós estamos falando dos dons de quem? Do Espírito. Estamos falando dos dons do Espírito. Eles não são independentes, mas os dons atuam para edificação de todo o corpo. E de todos, não só o corpo, mas também daqueles que o Senhor quer se revelar. Eu lembro que o Bebeto, ele convidou o irmão Pedrinho para ir orar por um grande amigo dele na UTI. Um amicíssimo ele tinha tido um derrame, tinha aberto a cabeça para tirar o sangue, e todo mundo diz, não vai escapar. A família toda reunida, porque o médico não vai escapar. Aí o Bebeto, com muito, levou o irmão Pedrinho. Aí chegou lá, aí o irmão Pedrinho olhou para... Não vou citar o nome porque nós estamos no ar, né? Então, vou entregar a pessoa, não, mas era um amigo do Bebeto. Ele citou, olhou, a família toda aguardando a oração poderosa do Pedrinho. Aí Pedrinho sai, olha ali para uma mulher que está lá no canto, e ele deixa lá o meio defunto lá, e vai lá no canto lá, e foi lá, conversa com ela, e fica um tempão lá conversando na UTI com a mulher, não sei o que, coisa e tal, papapá, lá. E aí quando ele volta, aí a pergunta, e aí, irmão Pedrinho?
eu vim aqui foi para que aquela mulher vai morrer hoje, e aí o Senhor salvou ela agora, eu vim para aqui para isso. A família ficou estarrecida, mas e aí ele disse, não vai morrer não, vamos embora. Ele nem orou. Eu não vi o caixão, lá eu vi o caixão, ele falou. Ali Deus me mostrou o caixão lá daquela mulher. Mas isso aqui não me mostrou, então não vai morrer, vamos embora. Queridos, pasmem. 2 dias depois, 3 dias, ele teve outro derrame. Esse moço, que ele não orou, ele teve o primeiro derrame, lá mesmo no hospital teve outro derrame. Está vivinho ainda aí, não está? Está vivinho, está aí, ó, caminhando aí. Nunca vi um negócio engraçado que não era crente. Pasmem. Não era crente. E ainda nem o é, né? Não é crente. Hã? Como? A mulher morreu. Não, no outro dia morreu. Claro. No outro dia a mulher não estava morta. Não, foi aquela noite. Naquela noite ela aceitou Jesus, horas depois partiu. Tranquilo. Não. Porque ele disse que ele veio, foi convidado, não foi, entendeu? A missão era a mulher lá que para salvar. Ele falou isso, que ele gastou mais tempo com ela. E o moço ainda não é crente, ninguém entende. E teve que operar novamente. O cara fez 2 cirurgias da cabeça. Tirou sangue, depois teve, entendeu? Aí deu outro derrame, abriu a cabeça no outro lugar, tira sangue e tal, e está vivo. E não é crente. Explica isso. Então, queridos, dá para entender esse mistério? Não. Os dons, viu, irmão Isaías? Dá para entender? Não, que é o Espírito Santo. Agora, eu vou dizer que esse moço que ainda não é crente, que Deus não tem um plano de salvação, eu creio que tem. Vocês estão entendendo? Então, o amor de Deus é inexplicável. E a aplicação dos dons também, a aplicação é inexplicável. Não tem como a mente humana, Jânio, entender isso. Nós precisamos, portanto, estar alinhados, aceitar e viver isso aí. A função dos dons não é de tornar um membro mais importante do que o outro. A funcionalidade dos dons não é, estou falando de funcionalidade, a função dos dons na igreja e também na obra de Deus, na missão que temos, não é para tornar um membro mais importante do que outro, não, mas é para o benefício da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vou me reportar a esse, eu estou falando que o Bebeto está aí, ele foi testemunha, veja bem. A mulher foi aquela que, como diz, arrebatada, né? Ela estava indo, lembra que a Bíblia diz que tem uns que são arrebatadas do fogo, ela estava indo e foi lá alguém que puxou e ela foi salva, porque horas depois ela partiu para o Senhor. Mas tem um moço que recebeu o milagre, que eu creio também, que ele vai ser salvo. Eu creio, ele ainda está vivo, então ele pode ser salvo. Então, o benefício então é para quem? Para a obra de Deus. Teve alguém que ia para o inferno, foi resgatado, através do dom que o irmão Pedro foi usado. Vocês estão entendendo? Alguém que estava indo para o inferno foi resgatado, o outro que estava morrendo sarou, inexplicavelmente sarou, e qualquer momento pode cair em si e aceitar o Senhor. Mas tem um detalhe, parte da família dele aceitou Jesus, entendeu? O moço não aceitou, mas a família, filhas, tudo, quando viu aquilo ali, aceitou. Por isso que eu disse, tem um plano, porque parte da família serve a Deus. Então, vocês entenderam? O benefício aqui dos dons não é para a pessoa, mas é para a obra do Senhor. Eu citei esse exemplo para que a gente entenda isso. Existe outro fator também dos dons espirituais, tem a funcionalidade, mas tem também a potencialidade. 1 Coríntios, agora o capítulo 12, os versículos, a partir do 28, que diz aqui, ó.
A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Agora, será que todos são apóstolos? Aqui diz o 29, será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Não. Porque existe uma potencialidade, uma forma, entendeu? De organização no poder de Deus para que a obra seja executada. Nenhum membro tem utilidade, Marcos Gomes, fora do corpo. Vou citar o exemplo aqui. Perdi meu dedinho aqui. Pá. Se não conseguir enxertar de volta rapidamente, ele vai sobreviver? Meu dedinho aí vai ficar, né, meio encolhidinho assim, faltando um pedaço, mas o restante sobrevive. Mas essa parte que ficou fora, vai sobreviver? Não. É a metáfora que eu estou usando aqui do corpo, que a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. E fora do corpo não há vida. E infelizmente hoje existe algumas pregações, algum entendimento humano que diz, não preciso estar na igreja. O importante é que eu creio em Jesus. Isso é papo furado. Não vá cair nessa. Se fosse possível sobreviver fora do corpo, Jesus tinha criado a igreja? Me pergunto o seguinte, quem criou a igreja? Quem foi que criou? Jesus. Agora, pode ter vida fora da igreja dele? Tem um pessoal aí que o pastor João Pereira de Andrade Silva, ele citava ele é muito educado, né? Ele chamava de, tem os sábios, ele falava, tem duas classes, sábio, e tem um que ele chamava sabido. E o sabido é porque não sabe nada, ele falava, né? Ele não queria citar outro termo mais pejorativo, você entendeu, né? Ele muito polido, ele chamava de sabido. Os sabidos são aqueles que pensam que sabem. O sábio é aquele que tem convicção de que precisa aprender todo dia. Esse é sábio. Agora o sabido é que acha que a ideia dele já, não, tá. Queridos, a função de cada membro do corpo é o resultado da vida. Bom, vou falar do corpo físico agora, tá? Para não misturar. Né? Então, nenhum membro tem vida própria fora do corpo. Eu falei do dedinho e tal, e eu estou ainda, né, falando, mas mostrando o corpo de Cristo também. A função de cada membro, portanto, no corpo é o resultado da vida. O que mantém Se parar a circulação aqui, vai haver um travamento, né? Não é verdade? Tem gente aí que fica sem perca dos movimentos, né? Não é verdade? E o sangue é vida, então veja bem. A função de cada membro no corpo é o resultado da energia, que há uma energia realmente. Há uma energia no corpo nosso, que faz com que os membros sejam unidos entre si. Agora, a igreja, eu estou falando do corpo, né? A igreja também é energizada pelo Espírito Santo. E uma das fontes é exatamente o poder de Deus, o dom do Espírito, os dons do Espírito. E aí vem todos os dons que eu falei, né? O dom do Espírito, o dom de Deus, né? É que dá esse alimento. Vocês lembram? Vamos recordar? Dom do Espírito.
batismo no Espírito Santo, né? Dom de Deus, Jesus. É o dom de Deus, inefável. Aí tem os dons de Cristo, né? Que são os serviços que a gente presta, e através desse serviço também dá energia ao íris. É na prestação do serviço que a gente vai servir ao corpo, e o corpo qual é a finalidade dos dons de Cristo? Fazer o corpo, não é verdade? Trabalhar, receber a palavra, se fortificar na fé, crescer na graça, no conhecimento, e isso é através dos dons de Cristo. E tem os dons do Espírito que também estão unidos, porque é a Trindade trabalhando em conjunto. E veja bem, queridos, a igreja, sem a potencialidade do Espírito, ela seria morta ou estagnada. Por isso que Jesus mandou o Espírito Santo. Vou relembrar, eu sempre falo, os apóstolos estavam com Jesus, inclusive Pedro, dizendo, olha, fica tranquilo, Senhor, se o Senhor tiver para morrer, eu morro primeiro no seu lugar. Afoito, tal. Não, e veja bem, e quando chegou os guardas, ele até, né, pegou a espada, foi lá, enfrentou, ele estava todo. Mas tem um detalhe, vocês perceberam? Jesus é tirado do meio deles. O que aconteceu com todos? Dispersaram. O corajoso não teve coragem de dizer que... Entendeu? Porque a nossa vida espiritual, ela só é possível se tiver a presença de Deus em nós. Sozinhos, nós não temos vida, irmã Maria Bueno. A vida que temos é a vida biológica, mas o espírito, a vida espiritual, sem o Espírito Santo, a nossa vida espiritual não é gerada, não tem. Então nós precisamos, do próprio Deus em nós, porque é Ele, ou seja, quando Jesus estava no meio, eles iam para, né, mesmo com todas as afrontas, etc., ele confiava em Jesus, é tirado. Eles se sozinhos, e sozinhos nós não caminhamos. Sozinhos, onde estava a fé deles? Eles ouviram o discurso, é um negócio que você não entende. Jesus não dizia que ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia? Ele não falava direto isso aí? Jesus sai e ninguém lembra disso. Jesus é tirado e eles não lembram da ressurreição. Inclusive ficaram apavorados quando chegaram. Ressuscitou, mas as mulheres dizem, mas ele não disse. Aliás, o anjo falou, se ele não disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou. E ainda teve que não acreditava. Disse, mas será mesmo? Não estou acreditando. Mas será que é verdade? Por quê, queridos? Porque a presença de Deus é que exercita a nossa fé, para que nós venhamos a crer naquilo que Deus fala. Então, a hora já chegou ali, mas eu quero dizer o seguinte, quando Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer, é nada mesmo, irmã Emília, é nada mesmo. Nem para caminhar com Ele não dá, não tem força. Veja que Jesus diz, sem mim, nada você pode fazer. Então, queridos, é importante nós buscarmos, entendeu? Essa potencialidade do Espírito Santo. Terça-feira vamos continuar mostrando aí, né, esse poder do Espírito Santo, e nós esperamos que após essa série haja um despertamento da igreja para estar buscando mais a Deus. Vamos então agradecer a Deus por tudo. Amado Santo, bendito e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa grande e rica oportunidade que nos deste, Senhor, de estarmos na Tua casa, e que o Senhor continue nos abençoando e, sobretudo, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja nos capacitando a Te servir de forma plena, de forma agradável,
porque sem teu Espírito nós não podemos fazer absolutamente nada que venha agradar o teu coração, ó Pai, mas que nós tenhamos essa assistência maravilhosa do teu Santo Espírito para que nós possamos caminhar, não fazendo a nossa vontade, mas a tua vontade, não agradando aos nossos corações, mas agradando-te, já que para isso nós te servimos, para isso nós estamos aqui, para isso, Senhor, nós te adoramos e reconhecemos o que tu fizestes e o preço que pagaste para nos resgatar. Agora, Senhor, que todos continuem tendo uma semana abençoada e que todos estejam sendo conduzidos para os seus lares em segurança. Aqueles que estão online também continuem sendo protegidos por Ti, guardados por Ti. E que, Senhor, toda a atuação poderosa em nossas vidas seja unicamente para louvor, honra e glória do Teu santo e bendito nome. Assim oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos. Posicionar aqui nas cadeiras para facilitar para a gente.